Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos finalizando o capítulo 6 com o módulo 54, certo? Bom, esse módulo ele vai tratar feixe de paralelas com aplicação no estudo de ângulos. Bom, então a gente vai precisar, lembrar de alguns assuntos lá do oitavo ano. Primeiro assunto, a lei angular de Thales, que diz que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Além disso, temos que lembrar também de um outro assunto lá do oitavo ano, que é aquele assunto que fala de retas paralelas cortadas por uma transversal, determinam ângulos correspondentes, determinam ângulos alternos internos, alternos externos, colaterais internos, colaterais externos, certo? E aí, toda a teoria que envolve o estudo de retas paralelas cortadas por uma transversal, além de ângulos opostos pelo vértice. Ok? Então vamos lá. Vamos aos objetivos, Como eu sempre gosto de comentar no início das nossas aulas. Para a aula de hoje, o objetivo é o seguinte. Primeiro, relembrar todo esse conceito do oitavo ano. Então, o objetivo principal é aplicar na resolução de problemas os seguintes assuntos: retas paralelas cortadas por uma transversal, lei angular de Thales, teorema de Thales, ok? Então a proposta é você saber aplicar esses três conceitos, tudo bem? Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente dar início à nossa aula. Então tá lá, compartilhando aqui com vocês. Vamos lá. Então olha só, pessoal, para iniciar, temos ali, feixe de paralelas, aplicação no estudo de ângulos, tá bom? Eu vou sair da tela um pouquinho para ficar mais fácil a visualização. Então olha só, a gente vai começar dizendo o seguinte: a gente tem aqui um triângulo, certo? Vou colocar aqui a imagem do triângulo. E esse triângulo ele tem algumas informações. Vamos analisar. Ele tem a reta R e a reta S, paralelas, tá bom? Ele tem um ponto F e deste ponto F foram traçadas duas retas transversais. Uma que vai do F até o J e a outra que vai do F até o K. Beleza? Então esse é o nosso cenário. Note que nós temos então um teorema de Thales, Porque o teorema de Thales ele está associado a um feixe de paralelas cortadas por duas transversais. Então, isso traz para a gente algumas informações, Os segmentos determinados, eles são proporcionais. Então, nesse caso, eu tenho aqui a medida FI valendo 6 metros, a medida IK valendo 4 metros. Do outro lado, eu tenho a medida FH valendo X e a medida HJ valendo 5,66 metros. Portanto, eu já consigo aplicar o teorema de Thales. Então, eu tenho aqui x está para 5,56, assim como 6 está para 4. Efetuando os cálculos, a gente consegue encontrar o valor de x. Foi? Então, acabamos de aplicar o teorema de Thales. E a lei angular de Thales? A lei angular de Thales está associada aos ângulos. Olha o nome, lei angular. Está associado a ângulo. E o que a gente sabe? Que os ângulos internos de um triângulo valem 180. Beleza? Então, o triângulo FJK, lá, FJK, se a gente somar, tem que dar 180 graus. Tudo bem? Só que o problema, essa questão, ela traz uma outra informação.
Se você tem retas paralelas cortadas por uma transversal, você tem o que? Ângulos correspondentes congruentes. Então, por exemplo, esse ângulo ali, ó, lá embaixo, onde está a setinha ali, ó, o ângulo K, tá vendo? Ele é correspondente ao ângulo I, que vale 90 graus. Portanto, esse triângulo FJK é um triângulo retângulo. Se isso é um triângulo retângulo, então eu sei que aqui embaixo vale 90, o J vale 45, então obrigatoriamente quanto vai faltar, né, para chegarmos a 180 graus? Então falta exatamente 45 graus. Então a soma desses três ângulos tem que dar 180. 90 com 45, 135. Mais o 45 lá do Y, e aí você consegue chegar a 180. Portanto, né, notaram que já nessa primeira imagem, nessa primeira figura, a gente já consegue aplicar toda a proposta da aula de hoje. Relembramos a lei angular de Thales, que é a soma dos ângulos internos é igual a 180. Relembramos a noção de paralelas cortadas por transversais, quando a gente consegue analisar que o ângulo K vale 90, igual ao ângulo I. E já aplicamos a matéria desse ano, que é o Teorema de Thales. X está para 5,66, assim como 6 está para 4. Foi? Então, o que aconteceu já nesse problema? Nós misturamos três conteúdos. É legal? Bom, esse capítulo, né, o capítulo 6, ele é curto. E o módulo 54 é bem curtinho. Né? O módulo 54 é bem curtinho. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o cálculo do valor de x. Então, tem lá, x está para 5,6, assim como 6 está para 4. Os devidos cálculos que nós já sabemos fazer. E aí vamos concluir que x é igual a 8,49. Certo? Bom, aqui, o que a gente tem mais aqui? Ó? Agora, como que ele fez para encontrar y igual a 45? Daquela forma que eu disse. Sobre o ângulo y, podemos pensar na soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Então, o que está relatado aqui é a lei angular de Thales. Tudo bem? E a partir da lei angular de Thales, você consegue, né, identificar que o y vai valer 45. Tá bom? Bem tranquilo, né? Legal. Então, olha só, pessoal. Aqui ao lado, né? Aqui ao lado está dizendo assim, isso aqui é para, né, alavancar nossa cultura sobre a matemática. Aqui tem uma historinha, né, de Aristóteles. Quem gosta muito de falar de Aristóteles é um grande amigo meu, um professor de história, chamado Ronaldo Farias. Ele adora essa história aqui do Aristóteles, né? Então é bem interessante aqui. Eu sugiro que vocês, né, cliquem ali no link que vai conduzir vocês a um relato, né, um pedaço da história desse grande matemático, né? Foi um dos primeiros a identificar a possibilidade da curvatura, né, da curvatura da Terra, do raio, né, do raio da Terra. Já em 276 a.C., quando ele nasceu, né, e 194 a.C., quando ele morreu. Então, nessa fase, ele já tinha, né, uma noção da possibilidade do cálculo do raio da Terra. É bem interessante, né? Do comprimento da Terra. E, obviamente, conseguiria encontrar o raio também, a partir do cálculo do comprimento. Então, vale a pena vocês, né, aumentar a curiosidade de vocês aí, aumentar a cultura sobre a matemática. Beleza?
Então vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, o segundo exemplo que o problema traz para a gente é o seguinte, já é um exemplo com mais detalhes, mas com a mesma pegada. A gente continua com retas paralelas, cortadas por duas transversais. Então a gente tem ali segmentos proporcionais, ó, 6 está para P, assim como 4 está para 4,4. Então, aplicando o teorema de Tales, a gente consegue encontrar o valor de P. E para encontrar o valor de X e o valor de Y, nós temos que lançar mão dos conteúdos lá do 8º ano, né? Nesse caso, seria a reta paralela cortada por uma transversal. Então, por exemplo, 65 vai ser a medida do ângulo X, porque 65 e X são ângulos correspondentes. Já o Y, em relação ao ângulo 65, eles são ângulos suplementares, né? Eu poderia pegar aqui, ó, abaixo, né, ao lado, logo ao lado ali do X, essa medida desse ângulo seria Y, porque são ângulos correspondentes. E o Y com X são ângulos suplementares. E a gente aprendeu que ângulos suplementares somam 180 graus. Foi? Bem tranquilo, né, pessoal? E aí, já que o X vale 65, o Y tem que valer quanto falta para 180. Seria 115 graus. Foi? Então tá aqui, ó. O X valendo 65, porque são ângulos correspondentes. E o Y 180 menos 65. Então o Y valendo 115. Note que X e Y são ângulos suplementares, tá bom? E o cálculo do P? O cálculo do P basta aplicar o teorema de Tales, né? Segmentos proporcionais. 4 está para 4,4, assim como 6 está para P. Ok? Então tá aí. Bem tranquilo, né, gente? Então, ó, esse módulo 54 é um módulo bem curtinho, né? Dá pra gente falar dele bem rapidinho, tá bom? Então, olha só, pessoal. Desejo a todos, né, uma excelente semana. Opa, já ia passando. Acabamos por aqui o nosso módulo 54. Como eu disse, ele é bem curtinho, tá? E aí a gente sobra mais tempo para a gente fazer os exercícios. Tá legal? Então usem sempre os nossos canais de comunicação para tirar dúvida. E até a nossa próxima aula. Valeu, gente! Beleza, até a nossa próxima aula. Não esqueça de fazer o trabalho sugerido, tá? Trabalho de casa e o formulário. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.